Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Resenha Literária, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. O Silvio Mariano é aquele que aqui em Terras Maurícias, né, é quem mais conhece literatura espírita, livros espíritas, né? Ele realmente é um colosso nessa área, né? Daí o motivo da gente ter convidado, né? Ante tantos ilustres convidados, tinha que ter um aqui da terrinha, né? E a escolha maravilhosa, fui muito bem intuído, eu acho, pelo plano superior, por essa escolha maravilhosa que é o Silvio Mariano, né? Que vem aqui conversando daquela forma, gente como a gente, sem floreio, né? Como se a gente estivesse conversando num terraço, num sofá. É assim o programa e eu adoro, né? Entrevistar o Silvio Mariano. Bom, esse programa se divide em duas partes, né? Primeiro eu trago umas obras, ou uma obra. No segundo momento, Silvio sempre traz duas obras, né? E colocamos o subtítulo desse programa, Resenha Literária, em algum lugar do jardim, porque partimos do pressuposto que toda casa sem livros é como um jardim sem flores, né? Então, a cada mês eu trago de um lugar do meu jardim, que é a minha estante espírita, né? Uma verdadeira flor da literatura espírita. E no segundo momento, o Silvio também, do seu jardim, traz, né, a sua flor, a sua obra espírita, as suas obras espíritas, né? É um programa delicioso. Nós vamos iniciar na noite de hoje uma homenagem muito especial a alguém que muito merece, né? Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por tudo de bom que essa doutrina espírita tem nos trazido, tem realizado em nossas vidas. Ela que é a grande esperança de uma evolução espiritual para toda a humanidade nos dias do futuro. E na noite de hoje vamos homenagear o semeador de estrelas, o querido médium, tribuno, educador, humanista, Divaldo Pereira Franco. Esse espírito grandioso, um espírito completista que cumpriu cabalmente a sua missão aqui na Terra. E na noite de hoje vamos homenageá-lo com todas as forças dos nossos corações, meu e de Silvio Mariano. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, primeira parte do programa é comigo mesmo, não é? Pessoal, eu não vou trazer aqui uma obra, falar de uma obra, né? À guisa de indicação, eu quero trazer as biografias de Divaldo. Vou partir das mais recentes, né? Indo até as mais importantes para mim, para o meu coração. Tá? Pessoal, a mais recente biografia do Divaldo, né, é essa de Ana Lande, Divaldo Franco, tá? A querida jornalista, né, que foi entrevistar o Divaldo. É muito importante essa biografia, porque o Chico Xavier tinha uma biografia de um jornalista, o Marcel Sotomayor. E foi importante, sim, essa grandiosa biografia da Ana Lande, né, sobre Divaldo, porque o jornalista não tem aquele compromisso de aumentar, mitificar, não é? Então, e traz os fatos, às vezes até alguns dissabores que um confrade espírita procuraria não, né, reverberar, eles trazem tudo, né? Mas essa biografia assumiu importância muito grande, porque é uma biografia autorizada, e nela Divaldo deu um depoimento para Nalande que sim, Joana de Ângeles confirmou a ele que ele era a reencarnação do Daniel Douglas Home, o médio das plateias lá na Europa, lá na França, que levitava, né? Um médio extraordinário. Então, Daniel Douglas Home reencarna aqui
na Bahia, em Feira de Santana, no Brasil, né? E com uma missão a cumprir. E posso dizer uma coisa a vocês? Posso mesmo, né? Divaldo e Daniel Douglas Home, Divaldo avançou. Tá? O que Divaldo fez foi incomparavelmente maior e mais profundo do que fez o grande médio dos salões lá na França. Né? Então, parabéns, Divaldo. Né? Bom, outra biografia muito boa, maravilhosa, é de uma amiga do Divaldo, Ana Maria Spranger, o Paulo de Tasso dos nossos dias. O Paulo de Tasso dos nossos dias. E eu estou de acordo. Tá? O Divaldo foi verdadeiramente o Paulo de Tasso moderno. Tá? O Divaldo fez até mais que o apóstolo Paulo, guardadas as proporções das evoluções dos dois. Já. Paulo aqui, Divaldo aqui. Mas eu falo porque as condições modernas permitem de locomoção, né, de transporte. Divaldo levou o espiritismo para o mundo, né? Então ele merece sim esse epíteto de o Paulo de Tarso dos nossos dias. Uma biografia que é muito cara a meu coração, né? De Altiva Noronha, O Peregrino do Senhor. Olha lá, O Peregrino do Senhor. Sabe por que essa obra é tão cara? Porque houve um tempo na Casa Humildes que a gente fazia o estudo da obra de Divaldo, né? E o que é que acontece? Nesse estudo da obra do Divaldo, eu trazia na parte da biografia, que eram uns 15 minutinhos já, trazia essa obra aqui. Um caso dela citado, né? E um casal de amigos espíritas foram à Mansão do Caminho e se depararam lá com Altiva Noronha, que é uma trabalhadora da Mansão do Caminho, né? E ela mostrou a eles a biografia e eles disseram: Altiva, você não vai acreditar. Tem um rapaz amigo nosso lá, o Bruno Tavares, lá de Recife, que ele tem um estudo sobre o Divaldo, a obra do Divaldo, e ele inicia com o teu livro O Peregrino do Senhor. Pessoal, esses meus amigos disseram que ela se emocionou tanto, ficou com os olhos marejados já. Então, deram o meu e-mail a ela, ela escreveu para mim agradecendo, eu fiz um mimo a ela também, foi muito bom. Conversei com a Altiva Noronha, a autora dessa obra, né? Mas vamos lá. Para o meu coração, quais são as melhores biografias que eu acho do Divaldo? Né? Eu estou trazendo aqui algumas, não vou trazer todas, porque são muitas. Tá? Para mim, a maior de todas é O Semeador de Estrelas, da querida Sueli Calda Schubert, que eu conheci pessoalmente também. Eu entrevistei Divaldo, né? Mas conheci pessoalmente, veio aqui no Recife, a querida Sueli Caldas Schubert. A querida Sueli é a maior biógrafa que eu conheço. Tá? Para mim, fez a maior biografia de Chico Xavier, Testemunhos de Chico Xavier. E também fez a maior biografia do Divaldo, Semeador de Estrelas. Aliás, esse título está eternizado do movimento espírita, né? O Divaldo, a partir daí, passou, né, a ter esse carimbo de um semeador de estrela, graças à querida Sueli Caldas Schubert. Mas ela, depois de fazer uma biografia dessa, né, ela não se deu ainda por satisfeita e fez essa aqui, né, Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos. Claro que a melhor que eu considero é essa, porque é a vida toda do Divaldo, né? Mas aqui, Uma Vida com os Espíritos, ela retrata a mediunidade do Divaldo desde mais tenra infância, né? E com casos que a gente não conhece de outras biografias. E aí você vê essa pleiade também que veio através da psicografia do Divaldo, né? Victor Hugo, Manuel Filomeno de Miranda, o Viana de Carvalho, Rabindranath Tagore, João Cleófas e, claro, Joana de Ângeles, já. Então, uma pleiade maravilhosa, né? Então, essa biografia é muito boa, porque demonstra fatos da vida do Divaldo, rapazinho, né? Depois jovem, e a vida toda, Divaldo Franco, uma vida com os espíritos. Então é isso, olha lá. De Sueli, Calda Schubert, essas duas obras, Semeador de Estrelas, Uma Vida com os Espíritos. De Altiva Noronha, que eu conheci, tive contato com ela, né? Mantive conversação com ela, Peregrino do Senhor, da querida Ana Maria Spranger, o Paulo de Tarso dos nossos dias, e a mais recente, né?
da jornalista Ana Landa e Divaldo Franco, né? Ok? Mas o meu amigo vai trazer mais coisas aí do Divaldo, o querido Silvio Mariano, né? Vamos ver o que é que o velho trouxe pra gente aqui hoje. O velho é brincadeira, viu? Porque é um espírito maravilhoso, um grande amigo meu. Então vamos lá, né? Vamos ouvir agora Silvio Mariano. 2 minutinhos. Diga, meu jovem! Você está atrapalhando a reunião, Lameia. Eu percebi! É verdade! Torcedor do Náutico só sabe fazer isso, atrapalhar os outros. Um abraço! É o seguinte, ó, inclusive, saiu o censo ontem, e os espíritas caíram um pouco, porque aumentou muito, foi candomblé. Aumentou. Tinho. Prazer revendo, meu irmão. Rapaz, que satisfação! Tudo bom, Marcos? Ele é muito amigo de um amigo de vó, Alexandre Oyama. Não, mas o Martinho é uma alma nobre, gente fina. Demais. Alexandre Oyama é um obsessor, viu? Meu irmão, Valeu, Martinho. vai me dar licença que eu vou para aula. Estou montando ali a Um palavra. abraço. Veja o programa que eu vou falar em você, viu? Beleza. Vem aqui para te Ô, ver. Bruno, como é que vai? Seu Reinaldo, quanto tempo, meu amigo? Essa grande luz! Um abraço, viu? Saudade do senhor. Valeu a pena chegar em Jesus do Lar e falar com uma pessoa tão importante que é você. Tá bom demais. Pode matar o seu lanche. Um abraço, viu, seu Reinaldo? Tchau. Ele falou Até teu nome. mais. Deus lhe Ele abençoe. já tinha falado teu nome aqui. Já Tudo bom, senhor? Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, depois de um breve intervalo, né? 2 meses que a gente não tem programa, não é? Então foi um feriado da Páscoa que não pudemos gravar e a vinda do César Perry, né? A gente não teve nenhum programa com o Silvio, nem com o Carlos Sete Baixo, mas estamos aqui novamente. Silvio, que saudade! Tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Pai, graças a Deus, bem, e realmente fez muita falta, apesar que a gente mantinha algum contato por telefone, mas em termos de gravação, passou uns 2 meses, mas é uma alegria sempre a gente estar aqui e prestando algum serviço à doutrina que é a sua divulgação. Bom, Silvio Mariano, a gente está aqui hoje numa ocasião especial, né? Partiu para o plano espiritual, eu posso dizer assim, um amigo seu, e hoje a gente vai mostrar aqui, demonstrar essa amizade, né? Silvio, partiu o querido Divaldo Pereira Franco. Eu queria perguntar para você, primeiro, como você sentiu pessoalmente essa partida e que homem foi esse, que importância tinha um homem como Divaldo Franco para o movimento espírita, Silvio Mariano? Olha, o Divaldo, para mim, ele era o maior referencial em termos de palestra, pela sua oratória. Logo quando eu entrei no Espiritismo, eu assisti as palestras dele ainda lá na Federação, depois na Casa dos Espíritas de Pernambuco, onde tinha palestra de Divaldo, eu ia. Posteriormente, naqueles eventos maiores no Centro de Convenções. Divaldo era algo que, a sua presença e a sua oratória tocou o coração de todos. E ele foi importantíssimo para o Espiritismo, não só no Brasil, como no mundo. Chico dizia que Divaldo era o Paulo de Tarso dos tempos modernos, porque graças a eles é que ele ia fazer, imagina, ele teve 5 continentes, um homem que trabalhava incansavelmente com as suas palestras, a sua divulgação, uma questão, ele disse que não se importava aonde ele ia em termos de quantidade, mas levar a mensagem, andou de carroça, lancha, avião a jato, helicóptero, teco-teco, você imaginar, navio, ele disse que conhecia tudo isso. E até a pé, porque tinha algumas áreas de selva, de alguns eventos, que a circunstância impedia dele, até não podia nem passar nem carro, e ele tinha que ir muitas vezes a pé,
passando pelos charcos, tudo isso, quer dizer, ele cumpriu a sua grande missão, que foi divulgar o Espiritismo. Para mim foi uma grande perda. Eu estava até animado, porque Joana de Ângeles tinha dito, na última vez que ele estava com problema do câncer, etc., que ele tinha tido uma moratória. Eu acho que foi também para amenizar aqueles amigos que sentiriam muita saudade da sua partida, mas ele cumpriu a sua tarefa. Uma pessoa, bom, assim, que nunca se arvorou de dizer que ele ia diretamente para os planos mais elevados. Foi mostrado um apartamento onde ele iria, já, ele falava já há 1 ano, há 2 anos, de coisa, mas sempre com humildade, porque ele sabe que todos nós temos as necessidades materiais a cumprir. Então, ele mesmo com todo esse trabalho, ele nunca se arvorou de que era aquele enviado de Jesus, no sentido. Enviado ele foi, mas não sentia, porque eu vejo muitas vezes aqui, a gente vê os religiosos dizendo que já vai para o céu, porque ele pertence a uma religião. E Divaldo, persona não grata em vários países, inclusive em Portugal, ia para a Espanha na época do ditador lá, parece que era Salazar, não, Salazar é Portugal, de Franco, e lá o pessoal era proibido o espiritismo. Então, rapaz, olha, Divaldo está fazendo uma grande falta. Agora mesmo teve na pesquisa lá do censo do IBGE, dizendo que os espíritos diminuiu mais, de 1,8%, mas ocorre e aumentou bastante vinculada a outras, principalmente ao candomblé e ao banda, mas eles acham que isso aí foi um ajuste de pessoas que eram já ubandista, que na hora do censo, com vergonha de qualquer coisa, ele dizia que era espírita. Quer dizer, isso é uma questão de análise. Mas o importante é que o próprio Chico e Divaldo é responsável por esse 1,8 de espírita do Brasil, pela sua oratória. Ô Silvio Mariano, me diga uma coisa, eu passei um dia, né, quando eu soube da notícia, um dia muito triste, né? Veja bem, o Chico Xavier diz que a saudade é uma dor que dói nos dois planos da vida, né? Silvio, você deve ter ficado triste também, ter sentido muito, porque você muitas vezes conversou com o Divaldo, né? Você sentiu essa perda como um familiar mesmo, Silvio? Não tem a menor dúvida. Divaldo, para mim, era uma pessoa assim, tem uma proximidade, logicamente, a gente tem que entender que Divaldo é um homem muito, vamos dizer assim, procurado, onde ele estava, algumas vezes mesmo. Eu estava conversando com o Divaldo, daqui a um pedaço chegava a Globo, e ele tem que dar lá entrevista, lógico, a Globo é muito mais importante. Mas Divaldo fez a grande falta, demais para mim. Silvio, deixa eu dar um testemunho e quero perguntar a você, né? Que eu fiquei impressionado. Eu ouvia você dizer que eu sou amigo de Divaldo, conheço Divaldo. Silvio, há anos atrás, alguns anos atrás, eu estava junto de você lá na AABB, aqui em Recife, Associação Atlética Banco do Brasil, né? Pessoal, o Divaldo estava lá numa parte reservada da ABB, e quando eu vejo Divaldo acena para o Silvio se levanta, vai lá, e da frente de todos, já. Silvio demorou. Eu não estou exagerando, não. Foi uns 40 minutos de conversa, né? E eu pude perceber a familiaridade, a forma como Divaldo lhe tratou. Vocês conversavam ali sobre o quê, hein, Silvio? Olha, veja bem, como ele foi muito vinculado a seu Alfredo, e tem um irmão dele que dava mensagem, que o Divaldo falava aqui em Pernambuco, que seu Alfredo foi exatamente que trouxe ele a primeira vez a Recife, em 1952, numa Semana Santa, para o Teatro Santa Isabel, completamente lotado. Então, ele sempre teve uma atenção muito grande a seu Alfredo, hospedava na casa de seu Alfredo, fazia reunião de materialização na casa de seu Alfredo. Seu Alfredo participou de reunião de materialização em Salvador. Então, eu disse, olha, aí eu pegava algumas anotações de seu Alfredo, que não foi da minha época, de 1954, aí Divaldo, e Walter, aí não, ele fala, pai, Walter realmente eram esses detalhes,
que eu tinha informação escrita e ele repassava para mim. É lamentável, Divaldo chegou a um ponto de que ele vinha, logo quando ele fez essa amizade com o senhor Alfredo, veio várias vezes, vinha autografar livro aqui em Jesus lá, coisa de uns 20 anos depois, você sabe, tornou-se, 10 anos depois, já ficava muito difícil, porque quando o Divaldo chega, as pessoas querem fazer entrevista, querem convidar, inclusive ele normalmente, já depois, ele era muito amigo de Rodival Cohen, do lá Chico Xavier, e o Chico Xavier me dizia das dificuldades que tinha para poder marcar as palestras aqui em Recife, porque ele era intermediário. Então, todo mundo, era uma coisa interessante. Aqui em Jesus lá eu queria, e as pessoas não entendiam. A pessoa disse, rapaz, vai lá em Salvador convidar Divaldo para o aniversário aqui de Jesus lá. Mas só que já Divaldo já estava no estágio de que ele chegava aqui e já ia lá para o Geraldão. O Geraldão, uma quantidade de pessoas, mais de 10 mil pessoas, que ele fez lá. Ele fez lá até o Alto de Fé de Barcelona, comemorando uma data da Federação Espírita, Pernambucana, com o seu Gomes, que era muito amigo do seu Gomes. Então, tudo isso, nessa época, eu falei com ele lá, ele mandou um recado dizendo que a esposa, Dona Naide, de seu Alfredo, tinha sido recebido por Hortêncio, o filho dele, que já tinha desencarnado com 20 anos, que foi graças a Hortêncio que fundou Jesus no Lar. Então, sempre tinha esses contatos. Quando Jesus no Lar completou 50 anos, foi uma luta muito grande, fez uma festa muito bonita. João Batista Campos disse que tinha sido o aniversário mais bonito que ele tinha visto aqui em Recife. Aí trouxe coral da federação, veio muitos amigos aqui de Jesus, inclusive João Batista Campos. E eu fui lá em Caruaru e ele foi ia fazer uma palestra até lá num seminário, um evento espírita num seminário católico lá em Caruaru. E Cohen fez um convite para ele dar uma mensagem de 50 anos de Jesus lá, que ele transcreveu num documento. Foi filmado. Então, ele simplesmente disse que Alfredo, naquele momento, estava lá do meu lado, dizendo: continue trabalhando, não durma, vamos dizer, Jesus lá tem que prosseguir, não ficar, porque esse Alfredo tem que comprar os 2 prédios, o terreno, anexo, etc. Eles vão caminhando para frente, não fica só pensando naquilo que já está feito, não. Então, Divaldo foi uma pessoa importantíssima. O nome dele está inscrito nos anais de Jesus no Lar, como um grande benfeitor. Aqui mesmo tem uma placa que ele recebia mensagem aqui dos mentores de Jesus no Lar. Eu levei Travassos, desenhou aqui os mentores. Aí eu levei os retratos dos mentores lá para Divaldo, no Centro de Convenções. Eu disse: senhor Divaldo, Frei Onofre é mentor da Mansão do Caminho? Eu disse: não, Frei Onofre é mentor de Jesus no Lar. Tem uma mensagem aqui de Hortêncio, que ele diz assim: Jesus no Lar, através de Divaldo, de Hortêncio desencarnado, diz, nosso lar, templo que já é, quer dizer que a casa da gente é um templo. Está lá a mensagem de Hortêncio. Tem um outro aqui, rapaz, de Frei Ambrósio, que ele disse, isso aqui em 1954 ou 55, ele dizendo que Jesus no Lar tinha sido implantado numa terra insalubre. Isso aqui era aqui, Estado dos Remédios, existia muitos criação de peixes. Era uma área muito pobre. E eles que era uma terra insalubre, que eles estavam plantando aqui, nessa área, um oásis, que seria Jesus no Lar. Hoje não tem mais tanque, está tudo modernizado, e Jesus no Lar pode dizer que é um oásis mesmo. Perfeito. Essa casa tem o nome de Jesus, esse nome é muito perfeito, é um nome especial. Teve uma coisa aqui, dos 50 anos que eu fiz, que houve até interessante. Eu tinha querendo organizar a casa,
Aí eu fiz um tapete muito bonito para botar na entrada de Jesus lá. Paguei até caro para de borracha assim. Aí coloquei assim, Núcleo Espírita Jesus lá embaixo. Aí eu tenho um primo meu que é pintor, já está desencarnado, Celestino. Aí que ele estava com problema de câncer e veio aqui em Jesus lá. Aí quando ele abriu, eu abri a porta que ele viu, sabe qual foi que ele disse? É a primeira coisa que ele disse para mim, Silvio, como é que você bota o nome de Jesus no lar para o pessoal pisar? Eu não pensei nisso. Eu pensei num tapete. Na mesma hora, eu enrolei e foi caro. Então, você vê que a gente às vezes pode fazer uma maldade sem querer, porque eu pensei em termos de beleza, de chegar no dia da festa, está tudo organizado, mas não pensei que o nome de Jesus lá e a pessoa ia passar lá e ia passar por cima. Então, são essas coisas, né? Que a gente tem que ver Silvio, e observar e aí aprender sempre. aí eu me lembrei que o Alfredo Azevedo é autor daquela frase, né? Vocês estão pisando nos meus Os sonhos. meus sonhos. Muito cuidado quando pisarem em Jesus no lar, É pois estão exatamente isso. pisando nos meus sonhos, né? É. Aí o Silvio literalmente fez um tapete, né, Silvio? Mas, Silvio, olha, a gente vai ver daqui a pouquinho, você vai voltar a falar nessa história, que a gente vai ver aqui umas fotografias que o Silvio Mariano trouxe para a gente, são fantásticas, né? Mas antes disso, Silvio, vamos para o segundo momento aqui agora, né? Vamos falar da obra do homem, que afinal de contas, o programa é resenha literária, né? Silvio, na primeira parte eu trouxe as biografias, várias biografias de Divaldo. O Silvio Mariano, o Divaldo, psicografava uma pleia de espíritos. O Silvio tem um carinho especial por dois espíritos, você vai dizer por quê, né? Então eu te pergunto, quem são esses dois espíritos cujos livros você admira aqui, traga aqui na noite de Os hoje? dois, Amélia Rodrigues, com esse livro aqui, Primícias do Reino, Lindo, 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 Primícia do Reino. porque Amélia Rodrigues, eu gosto muito, porque ela fala sobre a vida de Jesus. E nessa época, a Amélia Rodrigues estava, vamos dizer assim, reencarnada na Palestina, na época de Jesus, como também informações dela, de volta também estava reencarnado, como Hermínio Semiranda também estava reencarnado. Ocorreu simplesmente que nesse livro aqui, Divaldo fazia as palestras, levando sempre o conteúdo, que é a parte mais importante, tem a parte científica, tem a parte filosófica, mas a parte religiosa, para mim, eu considero a mais importante, que é exatamente os ensinamentos de Jesus. E Divaldo fazia palestras fantásticas. No livro Semeador de Estrelas, que eu considero a maior obra de Sueli Caldas Schubert, Falei dela ocorreu. aqui, falei dela aqui. Então, ela dá um detalhe sobre quem foi a Amélia Rodrigues. Então, ela diz o seguinte, que a Amélia Rodrigues, de volta, fazia as palestras magníficas e vinha muita inspiração. E de volta pensava que era dele essas inspirações que vinha. Ocorre que quando ele, Carlos Pastorino, pegou um gravador, começou a gravar isso e queria transformar um livro como se fosse um livro de Divaldo. Aí foi dito a Divaldo, por Joana de Anjos, que ele não ia fazer livro nenhum, que tudo isso que ele pensava que era dele era inspiração de Amélia Rodrigues. E a Amélia Rodrigues, ela ia pegar essas informações todas para se transformar, como se transformou em 13 livros. Esse é o primeiro, que é fantástico. E recentemente eles fizeram, eu comprei essa coleção toda completa, em capa dura, tudo vinculado a essa parte Você trouxe aqui essa coleção. Então, eu não trouxe aqui para Jesus lá, porque era uma coleção, um custo muito alto. Então, o que acontece? Esse é um, e que Divaldo disse que foi desdobrado quando foi fazer esses livros, e lá na Mansão do Caminho, ele desdobrado, no recanto de Joana, que é uma área que o pessoal dá esse nome, e lá foi exatamente, ele viu, só não viu Jesus, mas as demais personagens ele viu.
Quer dizer, para mostrar a Divaldo que aqui realmente esse trabalho de Amélia é um trabalho muito sério. Então, foi um livro fantástico e que eu adoro e recomendo que todo espírito deveria ler, porque o espírito lê muito pouco, né? Lê muito pouco. Então, Ô Silvio, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre essa obra. Você admira muito a obra de Paulo Estevão, não é? demais. Ô Silvio, depois de Paulo Estevão, essa obra Primícia do Reino não será a maior obra de evangelho que já veio pela psicografia, não? Logo em seguida, eu considero essa, porque é algo assim, extremamente fantástico de como ela traz essa informação. Foi uma educadora, uma poetisa na Bahia, ela posteriormente, e uma mulher acima do tempo, ela foi muito avançada, né? Então é isso que Dona Amélia Rodrigues, eu tenho todo o respeito. E você vê como são as coisas, o caminhar, né? Ela teve esse tempo todinho, depois foi escritora, poetisa, escrevia em jornais na Bahia, essa vinculação espiritual, né? Também a Bahia, eu tenho, vamos dizer assim, um amor muito grande, que eu estudei lá, morei quase 8 anos lá em Salvador, então eu acho simplesmente fantástico. E a Salvador tem algo especial. Teve Divaldo. Silvio Mariano, eu tenho um amor muito grande na Bahia, viu? Mas é um amor fraternal. Minha amiga Não, Lúcia Loureiro. gente finíssima, gente especial, uma pessoa especial. Eu mesmo tenho uma grande gratidão que aquele opúsculo de Jesus lá foi ela que fez. Para mim, isso será imortalizado no meu coração, esse benefício que ela fez. Lúcia Loureiro, um beijo, como sempre. Se não falar em Lúcia Loureiro, isso aqui não vale a pena o programa, viu? Mas, Silvio, e o outro autor que você destaca, O você outro gosta, o autor, Manuel Filomeno de Flamengo de Miranda. Miranda. Esse homem é fantástico. Primeiro, ele é um personagem, até eu acho ele como um homem, uma pessoa belíssima, uma figura muito, como se fosse um paizão, e ele se dedicou muito, ele era lá da federação, ele foi dado lá, foi introduzido na Federação Espírita da Bahia por um dos diretores lá da federação. Ele era contador, mas de uma cultura. Ele se dedicava muito à obsessão e à mediunidade. E teve um caso, quando ele estava lá na Federação da Bahia, era um caso de alcoolismo, que ele tentou de todas as maneiras o que o Espiritismo podia fazer de benefício para ele melhorar, ele tentou. Só que simplesmente ele não conseguiu, a pessoa desencarnou alcoólatra. Então, quando ele chega no mundo espiritual, ele foi, vamos dizer, assim, dar uma conotação que ele perguntou logo por que é aquele caso daquela pessoa ligada à obsessão, porque não teve condições de uma melhoria. Aí ele se dedicou de corpo e alma à obsessão. Então, ele fez uns 10 livros, ultimamente, da transição planetária, que nós estamos vendo no mundo, esse impacto muito grande. E nesse aqui, Loucura e Obsessão, é um caso de que ele analisa Dr. Bezerra, trabalhando num templo africanista, ligado também à obsessão, e ele mostrando uma certa beleza, viu? Uma beleza de trabalho. Então, é isso que eu tenho um grande respeito e admiração. Tanto é que uma vez eu disse a Divaldo, quando é que você vai se lançar outro livro de Mané Filomena? Aí ele disse, rapaz, já tem tanto livro, você leu, você agora precisa estudar, entendeu? Divaldo aqui em Silvio Mariano, viu? Ô Exato. Silvio, deixa eu te fazer uma pergunta. O André Luiz traz aquela obra toda pelo Chico Xavier, não é? O André Luiz parte para o plano espiritual. Ô Silvio, você pensa assim que o Manuel Filomeno de Miranda seguiu aquela mesma linha do espírito André Luiz? Eu acho que ele aprofundou,
Você sabe que André Luiz, segundo informações, teria sido Carlos Chagas. É, E cada livro dele, que tem um mentor, tem até um que parece que é até Sócrates, escreveu. Então, cada contexto, ele era como se fosse um intermediário de repassar essas informações. Mas ele aqui se adentra mesmo, penetra bastante. ô Silvio, vê bem, você destacou aí Amélia Rodrigues e Manuel Flamengo Miranda, né? Engraçado como a obra de Divaldo é importante, entrevistando Luciano Claro, e Luciano Claro destaca o cearense Viana de Carvalho, né? Viana de Carvalho. Mas como eu pedi a Luciano Claro, eu vou pedir a você também. Silvio, não dá para a gente não falar, não é? Lógico. Não é só como escritora do além, mas sim a presença dela. Que importância você dá à figura de Joana de Ângeles na missão de Divaldo? Ó, Joana de Anjos é uma pessoa de que eu tenho também muita admiração por ela. Olha, só aquela série psicológica, quando ela informa que preparou Jung, Freud para vir para a Terra, quando eles voltaram, foram prestar conta. É um espírito de uma grandeza. Você sabe que ela, quando fez essa série psicológica, ela praticamente no meio espírita foi um impacto grande. Que diz que uma freira, eu vi uma pessoa dizer, como é que uma freira vem escrever sobre psicologia profunda, o evangelho é psicologia profunda? Mas só a gente está entendendo quem é Joana de Anjos pela grandeza hoje, que o mundo, como o mundo está tão necessitado de equilíbrio, de dificuldade, você veja que todos nós estamos aqui, mas somos espíritos comprometidos, devedores, e que vamos caminhar ainda muito. Então você veja que ela foi a monja da biblioteca, foi, no caso, nas reencarnações dela, Clara de Assis, que Divaldo confirma isso, que Joana de Ângeles foi Clara de Assis, foi Joana de Cusa, que estava lá na crucificação de Jesus, que foi Marte aqui na Bahia, Joana Angélica de Jesus, no Mosteiro da Lapa, que ela foi morta pelas tropas portuguesas. Segundo Divaldo, deve estar reencarnando, como vai reencarnar Francisco de Assis. Porque quando diz vai reencarnar, o cara vai ser até na próxima semana. Eu já lhe contei uma certa feita que teve um médico da Bahia, foi até, lá foi até presidente da Federação Espírita Baiana, que foi visitar seu Alfredo, porque ele é ligado à divulgação da doutrina espírita, da rádio, etc. E ele ficou sabendo que seu Alfredo pagava um programa de rádio, a Rádio Olinda, durante 3 anos ou 4, dia de domingo, 15 minutos, ele pagava. Seu Alfredo foi um homem acima do tempo. Então, o que acontece? Aí, esse médico, ele me falhou agora o nome dele, mas muito conhecido na Bahia. Depois você vai lembrar. O, é, é, Aí chegou e perguntou assim: Ô, seu Alfredo, Delfonso e né? Delfonso não. Delfonso, E Delfonso. Delfonso. Aí perguntou para o seu Alfredo, ele, seu Alfredo e uma outra pessoa. Aí disse: Ô, seu Alfredo, quando é que vai triunfar o espiritismo assim? Então, ele pensava que o seu Alfredo dizia daqui uns 20 anos ou 30. Aí o seu Alfredo disse assim: daqui a 800 anos. Rapaz, ele ficou tão triste, porque todo mundo quer ver, é um negócio instantâneo, mas não sabe que a coisa é paulatina. O espiritismo vai indo, eu vejo muita gente, muito amigo meu, que por exemplo, Kardec é a base de tudo isso. A doutrina espírita, nós devemos muito a Kardec, um espírito de escola, mas tem pessoas que querem ser bem radical, mesmo sendo espírita, que não, porque Kardec tem que entrar em. Rapaz, os princípios é que devem ir para as religiões. O que Kardec dizia? Deus, imortalidade, pluralidade dos mundos, trazer os conceitos. Não é obrigatório que tenha um nome espírita, porque senão amanhã pode até ser alterado, pouco importa. Porque eu sou muito simpático no trabalho do Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, de Rocha Lima, um trabalho excepcional. Eu conheci lá a instituição,
que dia de quarta-feira dá 4, 5 mil pessoas. E o próprio Frei Luiz, que era frei e que fez esse trabalho, e ele que era alemão, teve até aqui em Olinda, etc. Ele diz: olha, o Espiritismo vai entrar em tudo dele naquela época, há 50 anos, vai entrando devagarzinho nos conceitos, porque nós sabemos que aquilo, por exemplo, agora mesmo está passando uma novela, aí a viagem, né? Voltou a passar. Então, esses são os conceitos que a pessoa, todo mundo está vendo. Nos Estados Unidos, a população lá, normalmente, a maioria é evangélico, protestante, etc. Mas aceita a reencarnação, segundo esses institutos, porque o cara pode dar uma linha, mas no íntimo a pessoa sente. Quem é que não tem um parente, a morte, e não tem outra condição mais segura do que o espiritismo, um consolo? Vi um espírito dizer: eu continuo vivo, meu pai, minha mãe, estou com vocês. Entendeu? Então é isso, é a grandeza do espiritismo. Silvio, vamos agora para um momento aqui muito especial do programa da noite de hoje, ver algumas fotos que têm a ver com a história do Jesus no Lar, de Alfredo Azevedo, agora a participação do Divaldo Franco, desde o nascimento, antes até do nascimento de Jesus no Lar, não é? São fotos, para mim, fantásticas, não é? Eu vou mostrar aqui, vou abrir na tela, viu, Silvio? Tá bom? Certo? 2 minutinhos. Pronto, pessoal, essa é a primeira foto que eu trago aqui. Silvio, uma pergunta rápida. Seu Alfredo Azevedo aqui, né? Dona Exato. Anaide aqui e o Divaldo Franco, né? Divaldo Franco, Pessoal, novinho. vejam que foto. Silvio, onde é que foi isso? Fale-nos dessa primeira fotografia. Ó, e no outro canto, viu, Bruno, tem seu José Noronha. Jesus no Lar, esse aí. Jesus no Lar começou como um grupo doméstico de evangelho no lar. E seu Noronha, exatamente, ele é muito versado na Bíblia, e seu Alfredo gostava muito dele. Então, ele se reuniu aí, era um grupo de 5 pessoas, e fundou na 17 de agosto, em 1951, 23 de agosto de 1951, o Núcleo Espírita Jesus no Lar, por recomendação de um espírito na reunião mediúnica chamado Jordão, que era exatamente o filho de seu Alfredo, que tinha desencarnado em 1948, e ele sugeriu que Dona Naide, que era a mãe dele, mas ele passou como uma pessoa estranha, colocasse o nome. E, em 1951 tinha sido lançado o livro Jesus no Lar. Ó, eles faziam o evangelho, né? Era Jesus no Lar, fazia o evangelho. Então ela disse: então vamos botar o nome Jesus no Lar. Então, hoje eu tenho entendimento que o nome Núcleo Espírita Jesus no Lar foi em homenagem a esse livro de Chico Xavier, que foi exatamente do Neolúcio. Aham. Então, isso aí é de frente à casa de Jesus lá. Essas fotos eu adquiri, consegui, adquiri não, consegui, através de uma das filhas de seu Alfredo, muito tempo depois, eu acho que uns 50 anos depois. Aí eu copiei para mim, e na época eu fui exatamente, presenteei o próprio Divaldo. Essa foto eu presenteei a Divaldo. Maravilha. Eu acho que assim, Divaldo já moderno, mas nessa época estava assim, um vestimento simples, uma coisa mais. Mas ele ficou muito feliz com essa foto. Ô, Silvio, tá aqui Divaldo, bem novinho. Tu te lembra a idade dele aqui, Silvio? Que idade ele Ah, tinha? rapaz, ele devia ter uns 20 e poucos anos. 20 e poucos. Ô, Silvio, me diga uma coisa. Você falou em Hortêncio, o filho que desencarnou jovem. Fora Hortêncio, só teve filha mulher aqui, né, Silvio? Seu Alfredo, a grande parte da família dele foram 8, grande parte todas foram mulheres. Já Silvio. estão desencarnadas. O povo diz aqui em Pernambuco, né, Silvio? O senhor Alfredo só fazia o que gostava, né? Então, É, muita mulher na família, né? Silvio, vamos para a segunda foto.
Silvio Mariano está aqui, a segunda foto da noite, o Jesus no lar com essa mesa maravilhosa que perdura até os dias de hoje. Silvio Mariano, que noite foi essa? O Divaldo aqui do lado, suponho que seu Alfredo, né? Que É. noite foi essa no Jesus no lar? Ó, essa foto é o seguinte, foi no dia 8 de dezembro de 1954, de Nossa Senhora da Conceição, em que, no caso aqui, houve uma comemoração dos 50 anos da Federação Espírita Pernambucana. Tem ali para estar sentado ali do lado do senhor Alfredo Lírio Ferreira, parece que é ele, esse aí. E um outro do lado do senhor Alfredo é um representante da Federação Espírita Brasileira. Ocorreu que a federação, nessa data, estava completando 50 anos de sua fundação. Então, uma parte de Valdo veio para a inauguração do templo aqui, transferiu da casa dele, na 17 de agosto, para aqui a Rua Vital Brasil, 62, na época que era conhecido como Madalena. Hoje se chama mais Ilha do Retiro. Então, aí foi uma reunião solene, e na qual você já viu a pujança e você vê aí a maneira como Divaldo tinha Ele se hospedava na casa de seu Alfredo durante muitos anos e fazia reuniões fantásticas. Ô Silvio, uma coisa aqui que eu falei, que eu reconheci. Me diga uma coisa, essa é aquela mesma mesa quando a gente vai aí palestrar, aquela mesa larga, grande, é a mesma mesa, Silvio? É aquela mesa grande que ainda tem aquele conceito de uma mesa, vamos assim, até de termos assim, bíblicos, dos apóstolos, de ficar 12 pessoas na mesa, esse negócio assim. Então, essa mesa ainda hoje aqui é um patrimônio de Jesus no lar. E deve ter sido uma mesa de uma madeira de lei muito boa, que até hoje ela ainda funciona, está tudo bem com ela. Silvio, eu agradeço a você, porque eu conhecia muito de ouvir falar a figura de Lírio Ferreira, da Federação Espírita Pernambucana, fundador da federação, mas aqui eu estou vendo o Lírio, né? Impressionante em pessoa. Vamos para outra foto, Silvio. Pronto, Silvio Mariano. Aqui, pelo que eu estou vendo, eu suponho que seja na frente do Jesus no lar, não é? Alfredo Divaldo, que fotografia é essa aqui, Silvio? Olha, essa fotografia tem uma coisa muito interessante. É, eu estava participando aqui de uma reunião mediúnica aqui em Jesus no Lar, e um espírito disse assim, disse, olha, eu fui trabalhador daqui, eu me chamo Jerônimo. Aí eu não conhecia, não sabia quem era. Aí, quando eu arranjei aquelas fotografias antigas, aí que de volta se demonstrou interesse, que eu levei para ele, aí ele disse assim, disse, olhe, aqui, essa foto aqui, olha quem está aqui, Jerônimo Divaldo. O espírito que disse que era Jerônimo. Tanto é que, ainda quando ele falou que era Jerônimo, eu até disse assim: Jerônimo tinha uma novela no rádio chamada Jerônimo, o Herói do Sertão. Tinha uma novela, radionovela chamada Jerônimo, mas não sabia quem era. E ele disse que era trabalhador, mas não tinha informação nenhuma. Não tinha mais ninguém. Já não tinha mais Alfredo, não tinha mais coisa e tal. Aí ele, quando eu mostro a Divaldo, ele disse, ó, Jerônimo aqui, Raimundo, Erasmo. E aí disse assim, quando o senhor Alfredo teve uma dificuldade financeira na época, e ele foi para Manaus. Aí quando ele depois que o senhor Alfredo viajou, aí Divaldo disse que se hospedava na casa de Jerônimo. Jerônimo, e tem uma esposa dele chamada Beatriz, entendeu? Aí, então, para mim, foi uma informação. Você veja o que é o negócio. De volta servindo. Ele é tão integrado. Quer dizer, quem é Jerônimo aqui? Esse aqui, desse canto aqui, do lado
do lado, não, do outro lado. Outro Jerônimo Altão, Gerando isso aí. esse grandão aqui. Realmente um Gerando herói de isso aí. sertão, viu? É, ele trabalhava na época aqui uma grande empresa aqui em Recife, ajudou muito, era um empresário paulista, então o Jesus deve muito a ele. Hoje a casa está andando, mas esses personagens foram exatamente o esteio da casa, a parte inicial que todos nós devemos a eles. Porque essa história de dizer que a casa. E outra coisa, você veja que as casas espíritas houve várias mudanças. Porque antigamente se dizia assim, a casa de seu Alfredo, a casa de fulano, a centro de seu fulano. Hoje é Jesus no lar. Pois Mas é. na época tinha que ser homem, vamos dizer assim, valoroso, feito o seu Alfredo, que era 100 anos à frente do tempo, para poder ser, vamos dizer assim, arrojado e fazer o que ele fez. Ter programa em rádio, trazer Divaldo, promoveu a vinda de Divaldo, logicamente ele bancou tudo isso. Ele, na época, o senhor Alfredo chegou ao ponto de dizer que quando foi inaugurar a Mansão do Caminho, ele praticamente levou três diretores para assistir a inauguração lá. O senhor Alfredo me disse até que, inclusive, ele doou, segundo ele me disse, ele doou, porque ele tinha condições, doou um gabinete dentário na época, lá para a Mansão do Caminho. Silvio, aí a foto principal agora, né? Vejam aqui, eu falei no início, Silvio, que eu vi você por 40 minutos, Divaldo acenou para Silvio, Silvio se levantou, e eu vi Silvio 40 minutos conversando com o Divaldo, né? Esse aqui é um novo encontro. Silvio, que momento foi esse? E você está mostrando o que aí para Divaldo? Olha, isso aí eu estava dando aí, presenteando a ele um DVD de Jesus no Ar do aniversário, e que ele veio aí nós transcrevemos aquele documentário e legendamos, que ele falando de Jesus lá quando completou 50 anos, e a gente teve sempre a ele o maior respeito. Aí eu presenteei a ele para ele levar lá para o arquivo da Mansão do Caminho, mostrando Jesus lá, inclusive a dependência, porque quando ele veio aqui, Jesus lá era muito. A casa continua pobre, mas melhorou muito. Aí, e nós sempre tivemos o sentimento de que ele foi uma pessoa importantíssima aqui para o nosso templo. Então, ele ficou muito feliz. E nesse dia que ele estava aí, tinha lá o evento lá no Centro de Convenções, tinha no auditório onde Divaldo ia nesses eventos, era exatamente lotação esgotada. Botada. Você tinha dificuldade, às vezes, se você dormisse no ponto, não comprasse antecipadamente, você não conseguiu ingresso. E nesse mesmo dia, ele foi participar de um evento também ligado à juventude. Aí, o que acontece? Quando ele estava lá, ele entrou lá para falar com o pessoal jovens, aí ele disse, olha, aqui mesmo agora, nesse momento, eu estou vendo aqui um jovem, Hortêncio, em espírito, que está aqui auxiliando o trabalho da evangelização. Ele é filho de Alfredo Azevedo. Está vendo a ligação? Impressionante, impressionante. É um negócio impressionante. Pronto, deixa eu voltar aqui, Silvio. Pronto, voltando aqui, Silvio. Gratidão, não é? Então, hoje a gente constata aqui, divisou a amizade do Silvio com o Divaldo. Mas, Silvio, me diga uma coisa, desde a fundação, antes até, o Divaldo praticamente conduz, né, o nascimento do Jesus no Lar. Mas eu queria que você contasse aqui o último fato da noite, o coroamento. O Jesus no Lar era tão importante para Divaldo, né? Estava no coração de Divaldo, que o Divaldo sempre se lembrava do Jesus no Lar. Silvio Mariano, até no exterior, Silvio. Olha, Divaldo, quando ele vinha fazer referência aqui, palestra no Centro de Convenções, lá na Universidade Federal,
ele sempre, o pessoal de Jesus lá, quando via que ele dizia assim, eu vinha Jesus lá, quando trazido por Alfredo Azevedo, porque a primeira vez foi numa sexta-feira da Paixão, de 1952. A recomendação de Ismael Gomes Braga, que era diretor da Federação Brasileira, ligado ao Esperanto, que falou com o Alfredo. Alfredo convida Divaldo. Sabe quem é Divaldo? Ele não sabia. É um baiano. Traga ele, que você não vai se decepcionar, não. Aí ele conseguiu o endereço de Divaldo, mandou, e foi numa sexta-feira da Paixão, completamente lotado. Você veja que força o seu Alfredo tinha, porque ele primeiro conseguiu o Teatro Santa Isabel. A gente sabe que um teatro daquele para conseguir uma abertura. Depois, numa sexta-feira da Paixão, que naquela época a igreja ainda tinha uma força muito grande de botar até dificuldade para não conseguir. Então, eu estava, um outro detalhe, eu tenho um amigo meu, que era engenheiro da CPRM, uma empresa federal, e ocorreu simplesmente de que ele estava na França. Aí, quando ele chegou lá, ele disse: olha, lembre a Divaldo que você tem um amigo que é lá de Jesus no Lar. Quando ele disse isso, Divaldo contou a história todinha de Jesus no Lar, ele, de Alfredo, disso, mostrou. Ó, quem falasse em Jesus no Lar, ele contava a história toda. Isso foi na França, foi? Na França, em Paris. Em Paris. Bom, Silvio, gratidão, que homenagem, uma homenagem especial e retratada, né? Com fotografias maravilhosas. Silvio, vamos agradecer. Você faz a parte final. Eu agradeço a Deus por estar hoje aqui, Jesus lá, passando essa mensagem que eu acho tão especial da figura de Divaldo Pereira Franco. Que os céus abençoe, que ele se encaminhe. Ele foi um grande trabalhador. Se ele for, ele será mais ainda. Porque se antes, segundo informações, Daniel Douglas Home, que não aceitava a reencarnação, nessa agora ele já veio, corrigiu aquilo que ele mesmo reconhece que foi de uma fraqueza dele, e esse amor que ele se dedicou tão grande a Jesus, a Maria, a Kardec, porque ele nunca se afastou de Kardec, porque Kardec é o grande zenite que nós devemos sempre nos dirigir. E que Jesus, eu fiquei até pensando, eu acho que o próprio Chico Xavier, com essa grandeza do seu espírito, vai auxiliar ao velho amigo Divaldo Pereira Franco, e que Deus o abençoe, ele hoje e sempre, e abençoe também aquela obra magnífica que é a Mansão do Caminho, que é um exemplo para a humanidade. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, agora voltamos com a corda toda. Mês que vem, eu e Silvio Mariano aqui, mais um Resenha Literária. Né? E quero dedicar esse programa a uma fã também, número 1 de Divaldo, uma fãzoca que era minha mãe, que adorava Divaldo. Silvio, gratidão por tudo, viu? Até a próxima. Até a Até a próxima. próxima.